Salve pessoal, tudo bom? Sou o professor Jean Lira, de matemática, e a gente vai continuar aí a falar dos nossos sistemas decimais de numeração, né? Ou melhor, do nosso sistema decimal, é um só. E agora a gente vai falar de múltiplos e divisores, tá? A partir daqui, né, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, a gente começa a ter um pouquinho mais de coisa para trabalhar, tá bom? Primeiro, vamos ver aqui, é só uma questão de simbologia, tá? De escrever, só para ficar mais fácil da gente poder estar redigindo, não ter que ficar escrevendo muitas palavras, né? 38 dividido por 4 dá 8 e o resto é 0, né? Significa que o 38 ele é divisível por 4. Também posso falar que o 4 ele é divisor de 32, né? Assim como eu também posso falar que o 32 ele é múltiplo de 4. Para eu não ter que ficar toda hora escrevendo que o 4 consegue dividir o 32, ou que o 32 é múltiplo de 4, ou que o 4 é divisor de 32, eu uso esse símbolo aqui, que é uma barra em pé, tá? Isso significa o seguinte: o número que está à esquerda consegue dividir o cara que está à direita. Então, 4 divide 32. O 4 consegue dividir o 32. Se você ler algo assim, você já sabe que essa frase toda, o número A consegue dividir o número B, se resume a esse símbolozinho. Então, fica mais fácil para a gente escrever. Aqui, por exemplo, quando eu pego 40 e divido por 7, vai dar 5, dá 35. Resto 5. Então, você está vendo que o 7 não consegue dividir o 40. Nesse caso, a gente faz um risco nessa barra. Então, 7 não divide o 40. Né? Então, vamos ver aqui algumas propriedades que tem quando um número consegue dividir outro. Tá? Repara bem aqui. Primeira propriedade, se A divide B e B divide A, o A é mais ou menos B. O que isso significa? Se dois números conseguem se dividir mutualmente, né? A e B, B e A, o A consegue dividir o B e o B consegue dividir o A, a única opção que tem é que um é igual ao outro ou um é o negativo do outro. Né? Ou seja, 3 consegue dividir 3 e vice-versa, e 3 consegue dividir, por exemplo, menos 3 e vice-versa. Então é isso que quer dizer essa propriedade. Próxima propriedade. Se o C divide B, o C vai dividir o A vezes B. Então, se um número consegue dividir o outro, ele divide qualquer múltiplo. Por exemplo, o 3 não consegue dividir o 5, então ele vai dividir o 5, ele vai dividir o 15, ele vai dividir o 35, o 30, e por aí vai, tá? Então, se C divide B, o C divide A vezes B. Tudo bem? Próxima propriedade. Se B divide A, B vezes C divide A vezes C. Se C divide A... Agora que eu me liguei aqui. Eu falei aqui que o 3 divide o 5, né? Só que o 3 não divide o 5, não. Olha eu lerdando aqui. Vamos a outro exemplo. O 3 divide o 6, não é? Agora sim. 3 divide 6, já. Agora eu tenho certeza. 6 divide 3, já fiz a conta mental aqui. Se o 3 divide o 6, então o 3 vai dividir qualquer múltiplo de 6. 6, 12, 18, por aí vai. Tá? 24, 30, 36. Então é isso que quer dizer. Se um número divide o outro, ele divide qualquer múltiplo. Tá? E o professor também né? Agora vamos ver aqui. B divide A. Então, B vezes C divide A vezes C. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um número divide o outro, quando você multiplicar pelo mesmo valor os dois, ele vai continuar dividindo. Por exemplo, 2 não divide 4. Então, 4 divide 8. Multipliquei por 2 dos dois lados. 6 divide 12, multipliquei por 3 dos dois lados. 10 divide 20, multipliquei por 5 dos dois lados. Então, se você multiplica os dois números pelo mesmo valor,
a divisão continua acontecendo, tá? Vamos ver aqui uma próxima propriedade. Se C divide B e B divide A, C divide A. Calma aí, agora é muito C, A, B, C, ficou confuso. Olha só. Um número divide o B e o B divide o A. Bom, espera aí. O B divide o A, mas esse número consegue dividir o B. Então, o C divide o A. Vamos ver um exemplo com número. Pensa aí comigo. 3 não divide 6. 3 divide 6. Só que o 6 divide o 30. Então, o 3 vai conseguir dividir o 30. É isso que ele quer dizer, né? Se o primeiro número divide o segundo e o segundo número divide o terceiro, o primeiro vai conseguir dividir o terceiro. Beleza? E uma outra aí bem útil pra gente, tá? Se o C divide A e o C divide B, o C vai dividir AX mais BY. Como assim? Pensa aqui. 2 divide 4 e 2 divide 8. Tudo bem? 2 divide 4 e 2 divide 8. Então, o 2 vai dividir 4x mais 8y. Beleza? Isso vai resolver muito, vai ajudar muita gente na hora de a gente simplificar, por exemplo, frações que tem uma equação em cima, tá? A gente vai conseguir fazer a simplificação quando todos os caras de cima forem múltiplos do cara de baixo. Beleza? E tem uma forma da gente representar também quando um número é múltiplo do outro. Todo múltiplo de 7, eu vou dizer que ele é 7 vezes alguma coisa. Aqui no caso, 7 vezes n. Esse n é um número inteiro, tá? Qualquer múltiplo de 2, eu vou escrever ele como 2 vezes n. Repara que todo múltiplo de 2 é um número par, não é? Então, o que eu estou falando? Que 2n é um número par. Todo número na forma 2 vezes n, 2 vezes alguma coisa, é um número par. E o número ímpar? O número ímpar não é o que vem logo depois do número par? Então, se 2n é um número par, como é que eu represento o número ímpar? 2 vezes n mais 1, porque é o próximo. 2n mais 1 é um número ímpar. Então, sempre que eu quiser falar um múltiplo de k, por exemplo, é só eu falar que ele é k vezes n. Ou seja, ele é k vezes alguma coisa, tá? Então, o múltiplo de 10 é 10n, o múltiplo de 8 é 8n. E não precisa ser n, você escolhe a letra. Pode ser 8f. Qualquer número 8f, com f sendo inteiro, é um múltiplo de 8. Qualquer número 12t, com o t sendo inteiro, é um múltiplo de 12. Tá bom? Então, recapitulando. A gente viu um símbolo para facilitar a nossa escrita, tá? Que isso pode vir ajudar você na segunda fase aí da UERJ, por exemplo, em provas discursivas, que é para você poder economizar espaço na escrita. A gente viu as propriedades dos divisores, né? E como a gente pode representar os múltiplos, tá bom? Beleza, pessoal? Ficou entendido isso daí? Então, valeu. Até o próximo vídeo.